Sejam todos bem-vindos. O boa noite é para encarnados e desencarnados. Viu? Os desencarnados eu não consigo ouvir não, mas os encarnados gostaria de ouvir. Boa noite. Então estamos dando início aqui à atividade do dia de hoje, o nosso estudo através da nossa companheira Mônica, que vai trazer para nós aqui o tema amor e renúncia, né? Sabemos que estamos agora iniciando as nossas atividades, mas que a espiritualidade já se encontra trabalhando há muito, né? Nos dias programados, antes mesmo de chegarmos aqui, já estamos sendo observados e acompanhados e assistidos, certamente, né? A leitura da página é com a companheira Rogéria. Sim. O companheiro Hélio. Boa noite. Pelo Espírito de Emmanuel, do livro Pão Nosso. Observação primordial. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Marcos capítulo 12, versículo 29. Replicando ao escriba que o interpelou com relação ao primeiro de todos os mandamentos, Jesus precede o artigo inicial do decálogo de observação original que merece destacada. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas próprias bênçãos redentoras no Evangelho, o mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial, alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas. Proclama o Cristo à humanidade que só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia. Sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade, que almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas, que surgiriam retardamento, má vontade, indiferença e preguiça em torno da boa nova. No entanto, sustentou a unidade divina a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhes seria possível envenenar a liberdade própria, criar deuses fictícios, erguer discórdias, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição. Contudo, jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia, na perfeita compreensão de que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Boa noite a todos. Vamos elevar nossos pensamentos ao mais alto, em sintonia dos Espíritos aqui presentes, a nos orientar durante esta noite, pedindo a eles o auxílio à nossa companheira Mônica
pedindo a eles que nos ampare em nossas necessidades. Agradecemos a Deus nesse momento pela oportunidade de estarmos neste planeta, neste dia, nesta casa. Que possamos sempre estar preparados para evoluir. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus e aos bons espíritos que nos precedem. Que o Pai possa amparar a todos e que todos recebam segundo os seus merecimentos e as suas necessidades. Que assim seja. Mônica, por favor, assuma a tribuna. E vamos lá, foi? Bom, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero poder contribuir um pouquinho com o amadurecimento desse tema tão belo, amor e renúncia, da Boa Nova, psicografado pelo nosso amigo Chico Xavier, orientado pelo mentor Humberto Campos. Confesso que esse estudo foi um dos estudos mais difíceis que eu fiz, porque é tão sublime, é tão delicado, e eu não sou uma pessoa tão sublime e delicada dessa forma. Então, o amor do Cristo é uma coisa que realmente me comoveu durante esse estudo, porque a gente vai ver nuances aí, algumas situações que realmente são muito, muito tocantes para nós que ainda temos essa carne pesada, né, dos mistérios, da gente fazer coisas que não devem ser feitas. E a gente vai começar com essas duas palavrinhas, amor e renúncia. O que é o amor? Antes da gente começar a entrar propriamente no estudo, o que a gente entende por amor? Alguém arrisca aqui? E o silêncio fez total. Vamos lá, gente. Difícil, né, dona Dilma? A gente falar sobre amor é difícil, porque quando a gente fala em amor, o amor ele tem várias vertentes, né? Ele tem o amor carnal, ele tem o amor espiritual e ele tem o amor ágape, né? Que o padre Marcelo usa muito essa palavra, o amor ágape. E o que é o amor ágape? Que é o que justamente a gente vai ver nesse estudo. É o amor da pessoa que se doa, da pessoa que entra no melhor entendimento do amor incondicional e da entrega. Isso daí realmente é uma coisa fantástica para nós. E botaram um furacão aqui atrás de mim, tá show de bola, vamos lá. E o que é renúncia? O que a gente arrisca como renúncia? O que é renunciar? À vontade. Perfeito, porque a partir do momento que você está renunciando a favor de alguém, você está se anulando, você está tirando o egoísmo de você e você está se dando, você está se doando. Esse é o amor ágape, que tem como ponto aí fundamental a renúncia. Saber renunciar é muito difícil, gente. E a gente vai ver aqui nesse estudo, que na passagem, que as passagens diversas que a gente tem aí da conversação do mestre com Simão Pedro, que ele renunciou todo o tempo em que ele esteve aqui entre nós a nosso favor. Então foi uma coisa assim perfeita que a gente questiona, será que algum de nós tem essa capacidade? Loucura até essa pergunta, né? Porque a gente sabe que a gente está... Jesus, ele veio, foi o ser mais perfeito que nós tivemos entre nós até hoje, que se conheça, que se tenha, né, sabido. E a gente crê piamente nisso. E ele era só bondade, só amor, só entendimento e renúncia. Então vamos começar a trabalhar, né? Isso aqui eu aponto para onde, Léo?
Então vamos lá. O primeiro parágrafo dizia o seguinte: o manto da noite caía, leve sobre a paisagem de Cafarnaum, e Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro em companhia dos apóstolos. Com a palavra divina, havia tecido luminosos comentários em torno de mandamentos de Moisés. Simão, no entanto, ia pensativo, como se aguardasse uma dúvida no coração. Por quê? Antes disso, teve umas bodas, né? As bodas de Caná, e que aconteceram fatos, e que na cabeça de Pedro e Simão ficou aquela situação. E Jesus falou para ele: e aí, Simão, o que está rolando? Né? O que está rolando na tua cabeça? E aí ele começou a pensar realmente sobre isso, porque ele sentiu que Simão estava incomodado com o que tinha ocorrido, com o que tinha acontecido. E ele já foi direto, né? Mandou um papo reto para Simão. Porque Simão Pedro, gente, era muito parecido com a gente. Embora ele tenha sido um escolhido, ele usava isso que a gente tem, essa roupa carnal. E quando a gente se compromete lá em cima, é uma teoria. Quando a gente chega aqui, que está revestido com esse manto aqui, né? Com essa carne, a gente já tem dúvidas, a gente já tem outros questionamentos em cima até de posturas que a gente assumiu. Então, o que aconteceu? Vamos lá, vamos tentar ver aqui. A gente vai passar um videozinho. Não temos mais vinho. Vamos falar com meu filho. Sua mãe vem falar contigo. Não tem mais vinho. Que tenho eu contigo? Diz o que queres que eu faça. Ainda não é chegada a minha hora. Fazei tudo aquilo quanto ele vos disser. Enchei de água essas talhas. Enchê-las. De água. Vá servir ao anfitrião da festa. É a primeira festa de casamento na qual eu vou, onde o melhor vinho é servido no final. A gente vai ver várias outras coisas no linguajar passado que é diferente do presente. Então a gente não tem que tomar isso como Jesus foi desrespeitoso com Maria de Nazaré. Não, de jeito algum. Pelo contrário, em favor da mãe e em favor daquele casal que estava lá, ele foi e transformou a água em vinho. Poucas pessoas perceberam, porque ele fez questão de manter a discrição, porque Jesus, é aquilo que a gente falou, ele era puro amor. E ele não tinha necessidade do exibicionismo, ele fez por uma questão de pedido primeiro de Maria, né?
E aí ele pega as 6 talhas de água, reza a lenda, como diz o outro, ele pega as 6 talhas de água e faz a transmutação da água para o vinho. E o servo vai e ele pede, leva ao anfitrião. E ele vai, leva e ele dá aquela palavra final. Normalmente, eles guardam, botam primeiro o vinho melhor para servir primeiro e vão, com o passar do tempo, o pessoal já tomou todas, o que vier, veio bem. Mas ele não, ele fez um vinho de excelente qualidade, onde foi elogiado pela qualidade do vinho que foi servido. Então, ali, o que aconteceu? Ele salvou aquela situação enlouquecida. Aí a gente tem amor e tem renúncia a alguns princípios aos quais ele pregava diferentemente, né? Então, o espírito de Maria Amélia, no livro Quando Voltar a Primavera, ela diz o seguinte, que tinham 2 discípulos de Jesus, Filipe e Natanael, que eram habitantes de Caná. E eles estavam, porque o que aconteceu? Maria era amiga dos noivos e foi chamada, foi convidada, bem como Jesus e seus apóstolos. Só que Maria chegou antes, como o casamento é de vários dias, ela chegou num dia e Jesus com os apóstolos chegaram depois. E aí, esses 2 apóstolos, eles ainda tinham a necessidade, eles respeitavam Jesus, eles acreditavam, eles idolatravam, mas tinha aquela vírgula, eles ainda não estavam totalmente convictos. E com o acontecimento dessa transformação, eles se permitiram entender da grandiosidade que o nosso mestre tinha nessa possibilidade. Porque ele não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. Nenhuma. Mas aí a gente vai voltar a Simão, né? Porque lembra que a gente falou o quê? Que Simão estava inquieto com aquela situação. Porque Jesus prega a qualidade, a vida, os bons hábitos, e de repente ele chega e transforma a água em vinho. E na cabeça de Simão Pedro, né, que era uma cabeça igual a nossa, será que isso não é uma festa mundana? Não vai ficar todo mundo bêbado, se eu não está estimulando? E é quando Jesus responde para ele da seguinte forma: as bodas de Caná foram símbolo da nossa união na terra. Aqui começa a missão de Jesus. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações das pessoas que ali estavam. Estou com meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Olha que profundidade, né, essa fala de Jesus. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem, nunca contaminemos a fonte da sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo as satisfações íntimas. Então, ele fez essa transformação com o intuito de salvar aquela situação, para que eles não fossem constrangidos, que eles pudessem ali. Ele não acreditava, lógico, em crendices tipo, se não tiver o vinho você não vai ser feliz, não. Mas ele sabia que ainda era uma necessidade daquelas pessoas terem esse tipo de acompanhamento. Então, ele fez ali por amor. Ele fez ali para que as pessoas se sentissem felizes. Por quê? Ele acreditava demais no vínculo da amizade. E ele ensinou, através desses gestos, aos discípulos a importância dessa situação. E Maria Amélia ainda diz o seguinte, que ela termina o capítulo do livro dela dizendo que as bodas de Caná representam o início do casamento de Jesus com a humanidade. E realmente a gente vê o que Humberto de Campos botou ali em laranjinha, são as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união da terra. Ali, segundo os nossos
amigos, Léo não está passando, não foi o começo de tudo. E aí a gente tem o seguinte, né? Passando essa situação, Simão volta. Simão era insistente, né? Simão Pedro era o cara insistente. Contudo, Simão, manifestando a estranheza das advertências, interpelou o mestre. E como deveremos proceder quando os amigos não entendem ou quando não nos retribuem com ingratidão? E aí, gente? A gente faz por fazer, a gente faz esperando o retorno. Como é que é essa situação? O fato de eu te dar significa que eu vou receber? Diz a lei de causa e efeito que o bem que eu faço eu receberei, mas não necessariamente para quem eu fiz aquele bem. Não é verdade? Então, o que acontece? Se eu faço bem, pela lei, eu receberei esse retorno, porque você pode ser ingrato a mim, você pode ser ingrato a mim, mas a espiritualidade sabe o que você está fazendo. Quando você fala com Jesus, né, Jesus sabe perfeitamente as suas intenções, de que forma você se colocou e o porquê que você agiu daquela forma. Então, necessariamente, eu não vou ter que ter essa reciprocidade por conta de um retorno daquela pessoa. Isso aí eu acho que é bem importante a gente ter em mente, que vamos fazer por amor e não na expectativa de amanhã você faz para mim, né? Porque a gente, infelizmente, ainda tem bastante essa situação. Jesus pôs nele um olhar lúcido e respondeu, continuando: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. Então é aquela velha máxima, né? Fazer o bem sem olhar a quem. A gente faz porque estamos na vida para servir. Agora, não com a expectativa de um retorno imediato. Então ele ainda diz aqui, a renúncia é o seu ponto de apoio, com o ato de dar a essência de sua vida, a capacidade de sentir grandes afeições, já em si mesmo é um tesouro. Isso aí a gente tem que ter essa sensibilidade, que fazer por amor é o grande lance da questão, né? E continuando, a gente vai ver bonita essa imagem, né? Porque com o olhar absorto em paisagens onde vibravam sutis harmonias, Jesus vai responder que a Simão Pedro, antes de o vinho de Canaã poderá um dia se transformar no vinagre da amargura. Gente, se a gente parar para lembrar, ele já está aqui, já começa a premonição de Jesus. Ele já começa a ser intuído do que vai acontecer. Porque a gente sabe que quando ele está na Via Cruz, o que acontece? Ele diz que tem sede. O que dão para ele? Uma esponja molhada com vinagre, não é isso? E ele diz, o dia que esse vinho se transformar em vinagre, contudo sentirei mesmo assim júbilo em sorvê-lo por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso, né? Aí a gente já está falando do nosso Pai Maior de Deus. Simão Pedro, ante a argumentação consoladora, dissipou as derradeiras dúvidas, enquanto a noite se apoderava no ambiente, ocultando o conjunto de coisas e seu leque imenso de sombras. Conta aí, o que eu li a respeito, é que Jesus, nesse período, ele ficou hospedado uns 3 meses, um tempo bem longo na casa de Simão Pedro. Imagina os questionamentos de Simão Pedro com o Cristo, né? Porque ele perguntava, ele questionava, lógico, ele tinha dúvidas, ele tinha anseios, e ele precisava saber de tudo. Então, o que acontece? Quando Jesus colocava para Simão Pedro as respostas em cima dos seus questionamentos, ele se sensibilizava, porque ele parava e analisava que, na realidade, o Cristo era só amor. E é isso que a gente fala. Aí a gente se coloca nos dias de hoje. A gente teve alguém que fosse amor e renúncia? A gente pode citar alguém? Pode?
Eu acho que o próprio médium que psicografou o livro, ele foi um exemplo de amor, né? Eu acho que Chico, amor puro, renúncia talvez a algumas coisas ele ainda ficasse um pouco, mas teve um excelente professor, que foi Emmanuel, né? Que orientava, que botava ele no caminho reto, quando ele tentava dar umas escorregadas, ele falava, como é que é a volta, né? Não é por aí. Ele teve todo um respaldo. A gente também, eu acho que a gente pode citar a nossa irmã Dulce, né? A irmã Dulce também, nossa, aquela mulher foi só amor. Eu li a respeito e ela tinha na cela dela, se era o lugarzinho que ela dormia, 4 itens. Uma cadeira, uma cama, um hábito e uma sandália. E ela renunciou a tudo por amor, né? Amor puro. E conta aí também que ela, quando recebia a carta dos pais, ela chorava muito, de saudade, não de tristeza, mas de saudade de não poder estar com os seus. Então, essa pessoa foi outro exemplo de amor e renúncia que não chega à perfeição do nosso Mestre Jesus, mas que já são espíritos missionários, digamos assim, né? Porque tem gente que aqui do nosso rol diz assim, eu tenho uma missão. Tem nada, né? A gente não tem missão. A gente tem tarefas que a gente se compromete em cumpri-las, né? E está difícil, tarefas assim mesmo não tão difíceis. Mas esses 2, pelo menos que eu citei, são pessoas missionárias, são espíritos que vieram, abriram mão, porque Jesus, a renúncia maior dele foi ele ter vindo. Gente, ele ter vindo para cá, não tem renúncia maior. Ele é um espírito de uma ordem que não tinha necessidade, mas por amor aos seus irmãos, ele veio, sofreu e ficou de boa, né? Graças a Deus a gente fala que o Cristo conseguiu passar por tudo o que ele programou, porque ele programou que tudo isso aconteceria. Nada foi por acaso, nada aconteceu por acaso. Então, dando continuidade, ele sempre conciliava essas palavras tão duras com as observações relativamente ao lado sagrado entre os que se estimam. E aí a gente vem, sem deixar transparecer surpresa, Jesus esclareceu. Simão, minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos da sua vida. Antes, exalta os que tiveram verdadeira fé para colocar Deus acima das coisas e de todos, por sua criação infinita. Porque esse dia foi um dia assim que, primeiro foi o vinho, e depois ele fez uma pregação e falou que quem não amasse, você não podia amar mais os seus filhos, os seus parentes carnais do que a Deus. Quem não fosse digno não seria. E na cabeça dele, ele falava assim, mas eu não vou amar o meu pai, eu não vou amar a minha mãe, eu não vou amar os meus filhos. E é quando ele fala isso, eu tenho dado aos meus discípulos o título de amigos, por ser o maior de todos. E na realidade, quando a gente para analisar isso, a gente chega à conclusão que é a pura verdade. Porque se você está dentro de um casamento, pensa, e você não é amigo ou amiga do seu companheiro, tem casamento? Quando o nosso corpo cansa, envelhece, fica ruim, se não for a nossa amizade, o nosso carinho, para sentarmos juntos, papearmos sobre abobrinhas, a gente vai resistir a um relacionamento? Pais que estão dentro de casa com seus filhos e não se falam, porque não existe amizade. Então, quando Jesus fala para Pedro Simão, que ele dá o título aos discípulos dele de amigos, ele está enaltecendo a posição de todos eles, porque amigo é aquele que está contigo para todas as horas. O amigo não é aquele
que você vai tomar o teu chopp, tu vai sair para passear, é aquele que no momento de dificuldades que está ali junto com você, que quebra contigo. E aí a gente vê realmente qual é a capacidade de amar desse amigo, dessa pessoa. Então, eu achei super fantástico quando ele diz isso. Eu dei a vocês, meus discípulos, o título de amigos. Por quê? Eu já ensinei tudo o que eu sei para vocês. Jesus diz isso para ele. E a gente só passa tudo o que a gente sabe quando a gente passa para uma pessoa. Então, mais uma vez, ele teve um ato de amor e de renúncia. Ele não quis nada só para ele. Tudo ele dividiu com todos. Então, a gente tem que lembrar bastante essa situação da amizade, porque não adianta eu achar que é só aquela paixão, aquele fogo, o amor inicial. Isso acaba. O amor fica, mas o amor verdadeiro de amigos. Porque o amor carnal entre homem e mulher, chega uma época que acabou. A verdade é essa, a gente se torna amigos. E a gente precisa entender que essa amizade tem que ser cultivada, regada, que nem uma planta. A gente todo dia não dá uma aguinha para a plantinha, a gente tem que conversar com os nossos companheiros, a gente tem que ter esse amor. E era isso que Jesus fazia. Quando ele se sentava com os seus discípulos e conversava, ele estava conversando com os amigos dele. Ele estava passando, transmitindo conhecimentos, mas para os amigos com todo o amor. Então a gente tem que ter sempre isso em mente, que a amizade é fundamental. E aí ele diz mais um pouquinho. Simão, quão poucos sabem partir por algum tempo de um lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição, por amor ao reino e ao tabernáculo da vida eterna. Quão poucos saberão suportar a calúnia, o apodo e a indiferença por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, cerrando ouvidos e advertências do céu. Eu, quando li isso, eu lembrei daquele livro, eu sou péssimo para nome de livro, mas assim, a gente vai lembrar, onde a esposa Peraí, gente, deixa eu pegar minha cola aqui. A esposa do Lentulus, como é que é o nome dele? Vamos dar cola aí, gente. Lívia, isso. Rogério é boa que ela lembra. O que aconteceu? Lívia, ela foi caluniada, ela foi taxada como adúltera, né, no livro, porque o marido percebeu uma situação e ela, em momento algum, deixou cair aquela situação. Ela não se deixou envolver pelo mal, pela presteza. Ela foi firme. Ela sabia que ela nada tinha feito. E ela foi encontrar com Jesus e foi pega nesse ato pelo marido que estava observando. Lentulus, não era isso? Acho que lembrei. E aí o marido estava olhando, viu aquilo, achou que ela estava tendo um caso. E na realidade não é. E em momento algum ela negou Cristo por causa disso. Ela foi até o final, honrando aquela situação a qual ela amava. Ela amava o nosso mestre. Era só isso, nada além disso. Então ele diz aqui, como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio por amor ao reino, esperando o instante que Deus se pronuncie. Entretanto, Pedro, ninguém se edificará sem conhecer essas virtudes, se saber renunciar com alegria, em obediência à vontade de Deus, no momento oportuno, compreendendo a sublimidade dos seus desígnios. Por essa razão, os discípulos necessitam aprender a esperar onde as determinações de Deus os conduzam, porque a edificação do reino do céu do coração dos homens deve constituir a preocupação primeira e a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. Isso é profundo demais, gente, né? Porque, sabe, tem que esperar os desígnios de Deus. Não é o que eu quero, não é o que você quer, é o que o Pai determina. Então, a gente tem que se preocupar, a gente tem que ter esse entendimento para que possamos.
E ainda não havia anoitecido, Jesus, porém, deu por concluídas suas explicações, enquanto as mãos calosas do apóstolo passavam de leve sobre os olhos úmidos. É aquilo que a gente falou ainda agora. No final, ele se emocionava sempre com as explicações de Jesus, porque sempre foram explicações pertinentes, sempre foram explicações verdadeiras. E Pedro, por mais curioso, questionador que ele tenha sido, né? Ele não estava errado em questionar, em perguntar, porque a gente não tem essas dúvidas, a gente não pergunta. E não é melhor a gente perguntar do que tê-las guardadas e ter uma interpretação errônea daquela situação? É muito complicado. Então, assim, na realidade, Jesus era de uma paciência muito legal com ele. E, dando testemunho real de seus ensinamentos, o Cristo soube ser, em todas as circunstâncias, o amigo fiel e dedicado. Nas elucidações de João, vemos-los exclamar: já não vos chamo servos, porque servos não sabem o que o seu Senhor faz. Tenho-vos chamados de amigos, porque revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. E na narrativa de Lucas, ouvimos-los dizer, antes da hora extrema: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa antes da minha paixão, porque já era a última. E aí a gente observa o seguinte nessa fala. Ele constata o grau de amizade e de carinho que ele tem por esses apóstolos. Ele não os trata como empregados, não. Porque muitas vezes você trabalha... vamos botar a moça que faz faxina aqui, ela não sabe quais são as atividades de cada um. E Jesus não. Ele sentava, ele explanava, ele colocava, ele não escondia nada dos meninos, vamos dizer assim. Ele contava. Então, ele estava preparando para que eles dessem continuidade. E Simão Pedro, principalmente, que foi, né, o que deu continuidade a essa parte da igreja primitiva, digamos dessa forma, num primeiro momento. Ninguém no mundo já conseguiu elevar a altura que o Senhor os colocou, a beleza e a amplitude dos afetivos, mesmo porque sua obra inteira é a de reunir pelo amor todas as nações, todos os homens no círculo da família universal. Ele já conseguiu isso? Jesus já conseguiu isso? Não. A gente vê países em guerras, a gente vê guerras em famílias, né? A gente vê pai brigando com filho, filho brigando. Enquanto nós não conseguirmos extirpar esse mal dos nossos corações, a gente não vai conseguir o que ele pretende, o que ele coloca como objetivo. Porque todos nós somos irmãos, não importa se a Sérvia está em greve, não é essa a situação. Pelo contrário, eu tenho que orar por esse irmão que lá está, para que a gente consiga, através da caridade e do amor, justamente acabar com essas situações. Porque nós só estaremos completamente permeados dentro desse amor a partir do momento em que nós todos nos transformarmos numa nação única e num amor único, né? Sem ter um brigando com o outro, um falando do outro. Então se faz necessário que tenhamos essa consciência do todo. Mas também para demonstrar que o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira das almas, ninguém como ele soube retirar-se das posições no instante oportuno, em obediência aos desígnios divinos. Depois da magnífica vitória da entrada de Jerusalém, é traído por um discípulo amado. Quem é? Quem é o discípulo? Exatamente. E aí negam-se os seus seguidores e companheiros, suas ideias são tidas como perversoras e revolucionárias, e é acusado como bandido e feiticeiro. Sua morte passa por ser a de um ladrão. Aí a gente questiona, né? Fizeram a votação, o bandido ficou e Cristo foi. Não foi essa a situação, basicamente? E ele ainda foi taxado como ladrão, feiticeiro.
As pessoas realmente não estavam, naquela época, preparadas para o bem, para ter o entendimento do amor que aquele espírito iluminado trouxe para nós. Não estava. E a gente vê uma situação trágica dele ter que ser passado por um bandido, por um qualquer, sem ter a menor necessidade disso. Jesus, entretanto, ensina às criaturas, nessa hora suprema, a excelsa virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Ele estava sozinho, ele ficou só entre os encarnados, mas Deus estava o tempo todo com ele, porque ele é filho de Deus e nós somos irmãos dele, filhos do mesmo Pai. Então temos que ter esse olhar de unanimidade, né? De um todo, e não de coisas separadas, que somos separatistas. Ele que transformara toda a Galileia numa fonte divina, que se levantara com desassombro contra as hipocrisias do farisaísmo no tempo, que desapontara os cambistas no próprio templo de Jerusalém como advogado enérgico e superior de todas as grandes causas da verdade e do bem, passa no dia do Calvário em espetáculo para o povo com a alma num maravilhoso e profundo silêncio. Sem proferir a mais leve acusação, caminhado humilde, coroada de espinhos, sustentado na mão, e ele segue para o Calvário. E contam, né, que ele estava com uma coroa de espinhos, diz que ele pegou essa árvore de espinhos, diz que tem uns que são mais fininhos e os mais grossos. Diz que o de Jesus ele pegou, fez a coroa com os espinhos mais grossos e acerrou literalmente na cabeça de Jesus. Então, imagina, né? Que situação é essa? E botaram um pano vermelho nele, e ele com a cana de açúcar, caminhando com aquele peso da cruz, seguindo ao Calvário, sem reclamar, sem falar absolutamente nada. Poucas vezes as discípulas mulheres, né, que não são consideradas discípulas, mas foram discípulas, sim, porque ficaram ao lado dele, e Maria de Nazaré, secando por vezes, e o máximo que ele pediu foi água, e deram a tal esponja com vinagre. Então, ali já havia uma premonição do que se acontecia, e ele foi seguindo, ele foi para o Calvário levando aquela cruz por nós. Não foi por ele, ele não precisava de nada daquilo. Tudo foi feito por nós. E no momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira, sem queixar-se, ensinando a virtude da renúncia por amor no reino de Deus, revelado por essa sua derradeira lição. O que a gente sabe é que ele sofreu, mas ele não sentiu dor. Ele sofreu por nós, mas ele não sentiu dor. E ele foi acolhido, né? A gente já sabe que a partir do momento em que ele tem o desencarne, ele já não sente mais absolutamente nada nos relatos que a gente tem do Calvário. Ele já é retirado e já é elevado novamente. Então, se a gente tem como exemplo maior Jesus, por que a gente briga tanto? Por que a gente faz coisas tão pequenas nas nossas vidas e a gente não tenta ter um pouco de amor, esse amor ágape realmente que a gente falou, essa renúncia, e eu faço bem, eu vou fazer para você, né, porque você é meu amigo. Eu não vou fazer isso para o Hélio porque o Hélio é meu amigo. Eu vou fazer isso para ele porque eu sou amiga do Hélio. Eu não posso fazer uma coisa para o Hélio achando que ele vai ter que me retribuir essa atitude. Então a gente tem que ter consciência, isso é bom a gente guardar, gente. A gente tem que ter muita consciência do que eu represento nesse exato momento aqui no nosso planeta.
Eu acho que são reflexões que a gente tem que ter. Eu estou amando o suficiente? Eu tenho renunciado em nome do meu Pai? E quando eu fiz esse estudo, eu cheguei à conclusão que eu não tenho feito o dever de casa. Não tenho. Eu tenho muita coisa ainda para aprender, para tentar me modificar, porque até mesmo na casa espírita, né, gente? Um ato de amor é alguém estar falando da Edna e eu estar presente, porque na casa espírita não tem fofoca, né? Tem a conversa fraterna. E eu não me retirar. Então a gente tem que ter essa percepção, sabe? Se está tendo um movimento que não é bacana, vamos sair. O fato de você sair já modifica o ambiente. O fato de você não julgar já dá um outro astral para a situação. Então, acho que a gente tem que aproveitar esses ensinamentos de amor e de renúncia. Para mim, foi show, porque eu já vi várias coisas que eu preciso trabalhar em mim. E eu gostaria de deixar essa reflexão com vocês e sugiro até quem puder ler esse livro Boa Nova, porque é um livro de pequenos capítulos, mas de uma profundidade, como vocês viram, extremamente grande. Eu agradeço, era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada aí pela paciência, gente. Muito obrigada. Temos muito a refletir nesse estudo de hoje, nas palavras da Mônica, né? Que o amor, na verdade, é sempre uma renúncia, seja ele em que grau for. Sempre que você se doa, está se autorrenunciando aos seus interesses pessoais, ao egoísmo e todos os outros sentimentos. Muito bem. Nós agora vamos passar ao momento do passe. Já sabemos que fomos analisados durante todo esse tempo pelos nossos benfeitores espirituais. E neste momento, para que possamos ser refletivos às ações dos nossos mentores espirituais, vamos estar buscando esquecer todas as atribulações do nosso dia, voltando exclusivamente para este momento.
Muito bem. Encerrando a atividade da noite, com nossos corações alegres e agradecidos a Deus pela oportunidade. Jesus abençoe a todos e os acompanhe. Boa noite. Jesus amigo, mestre querido, amigo e companheiro de todas as horas, pedimos a tua permissão, Senhor, para que nesse momento possamos encerrar o trabalho dessa noite. Que nossos corações estejam contigo, para que possamos, a partir dos ensinamentos aprendidos hoje, praticar e envolver o nosso núcleo familiar e de amigos dentro dessa proposta de Jesus. Seja conosco hoje e sempre, Senhor, graças a Deus.